Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre essa definição de mindfulness. Mindfulness é apenas uma outra palavra que nós temos utilizado atualmente para um estado psicológico que todos nós conhecemos. Não é nada excessivamente novo, na verdade isso sempre existiu. E agora a gente está utilizando essa palavra para descrever esse estado psicológico, esse estado mental. Se você se lembrar, parar alguns instantes, você pode até de repente pausar o vídeo e procure se lembrar de um estado, um momento em que você estava muito feliz, havia muita felicidade naquele momento. Se você pensou, procurou lembrar alguma situação, pode ser uma situação mais recente ou mais antiga, você vai perceber alguns aspectos desse momento. Quando a gente está muito feliz, a gente está com a nossa atenção no momento. Nós queremos vivenciar, aproveitar e curtir aquele momento que a gente está vivendo. E também, obviamente, como provavelmente ou aconteceu alguma coisa, ou esse estado tomou conta da gente, esse estado emocional, a gente vai aceitar, porque é uma sensação, um sentimento agradável, então vai ter esse componente da aceitação também. Talvez presente nessa situação também haja o componente da curiosidade. Você está desperto, você está ali realmente querendo absorver e entender, talvez perceber o que está acontecendo naquela situação. Nesse estado de felicidade a gente tem os componentes de mindfulness. É uma forma de explicar, uma forma que eu gosto de explicar o que é mindfulness. Quando a gente está muito feliz, a gente está com a atenção no momento. Essa é a grande definição de mindfulness. Um estado psicológico no qual nós estamos com a atenção no que está acontecendo aqui e agora. E também com a presença da aceitação, nós aceitamos o momento como ele se apresenta para nós nesse momento. Quando a gente está feliz, a gente aceita totalmente. Quando a gente vivencia alguns tipos de situação mais desafiadoras, talvez nós não aceitemos tanto o que está acontecendo. E o outro componente de mindfulness é a curiosidade, você tem uma abertura para a experiência. Os gregos chamavam de talmazen, essa admiração, esse estado de você estar realmente absorvendo e atento ao que está acontecendo, e aquilo propicia um conhecimento, uma novidade para a sua cognição. Você pode aprender uma nova informação ou estar realmente sedento para saber uma novidade do que está ali aparecendo para você. Sobre o aspecto da curiosidade, eu me lembro da minha filha, quando ela era muito pequena, ela aprendeu a falar muito cedo, com 11 meses mais ou menos, e nessa idade a gente levou ela para o Parque das Águas aqui em São Lourenço, e eu mostrei para ela um pato. E ela ficou toda, um pato, ela ficou repetindo essa palavra, pato, pato, e queria pegar o pato, queria entender o que é um pato, ela estava muito feliz e muito contente de estar aprendendo. Esse aspecto do talmazen, que os gregos falam, também é um dos componentes que a gente pode dizer de mindfulness. O mindfulness é estar atento ao momento presente, sem julgamentos. Sem julgamentos quer dizer que você está vendo, sentindo, percebendo o que está acontecendo. Eu mencionei o estado de felicidade porque é um estado que normalmente a gente não vai querer afastar. Mas em outros momentos, quando não tão felizes ou neutros, a gente pode estar julgando a experiência. Eu estou sentindo triste, não quero me sentir triste, eu não deveria me sentir assim. Então isso é um julgamento. No mindfulness a gente treina para não fazer esses julgamentos, porque esses julgamentos fazem com que a gente acabe não aceitando e não experienciando o momento na sua plenitude. E aí pode ser que nós fujamos para o passado ou para o futuro, e aí nós perdemos o estado de mindfulness, de atenção ao momento presente. Então, mindfulness é esse estado psicológico, mas também nós utilizamos a palavra mindfulness para as meditações mindfulness ou práticas mindfulness que são para despertar esse estado. É como se fosse um treinamento. Você pode, quando a gente é criança, a gente tem essa habilidade, é uma habilidade um pouco mais curta. Ao longo da nossa história, a gente vai aprendendo a colocar a nossa atenção por mais tempo nos objetos. A gente pode ficar estudando por mais tempo, fazendo coisas por mais tempo. Mas é muito comum que a nossa atenção se disperse também com rapidez. A gente vai para o passado, vai para o futuro, quer afastar aquela experiência. Com as práticas de mindfulness, a gente consegue trazer cada vez mais essa habilidade de estar vivenciando só o aqui e agora.
E aí nós conseguimos nos livrar de uma série de preocupações, ansiedades, talvez tristezas mesmo, julgamentos, uma série de coisas que meio que poluem o nosso estado mental. A gente está vivenciando uma coisa, mas tem muita coisa na nossa cabeça, então a gente não está vivenciando de verdade o que está acontecendo. E assim nós vamos vivendo, perdendo muitas oportunidades de apreciar a vida, apreciar o que realmente se apresenta para a gente no presente, no momento presente. Então, um estado psicológico e práticas para desenvolver esse estado psicológico, é isso que a gente chama de mindfulness. Ok? Uma maneira de traduzir é como atenção plena. Mindfulness, então, é essa atenção plena ao momento presente, sem julgamentos, com curiosidade e com aceitação também. E aceitação não quer dizer uma resignação, não quer dizer que você vai ficar num estado passivo e não vai fazer nada para mudar uma situação que você pode mudar. Mas em muitos momentos a gente não pode fazer nada realmente. Então nós temos que aceitar as coisas como são, porque se a gente não aceita, se a gente coloca uma resistência, a gente vai sofrer mais ainda do que nós poderíamos sofrer. Por exemplo, eu estou um pouco gripado ainda, nessa semana eu fiquei gripado, e é muito interessante você utilizar essa característica, né, esse estado, essas práticas de mindfulness para entender, para experienciar o que é ficar doente, o que é ficar gripado. Em alguns momentos você fica muito bem e você nem se lembra que você está doente. Você está vivenciando um período de tempo em que a doença não existe. Logo em seguida você começa a espirrar ou tossir e sente um certo desconforto no corpo, então você sente, estou doente. E aí você pode, por mais que seja desconfortável e desagradável, você pode aceitar esse momento e perceber com curiosidade como que é ficar doente, como que é esse estado, né? Como que é um parto, como que é estar feliz, como que é... E assim a gente vai vivenciando e nós realmente acabamos deixando uma série de dificuldades e problemas emocionais e mentais de lado. Então, as práticas de mindfulness foram utilizadas desde a década de 70, começo da década de 80, em diversos programas, em diversas faculdades de psicologia e medicina ao redor do mundo, para tratar como uma terapia complementar uma série de transtornos, então, dores crônicas, depressão recorrente, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, até doenças físicas, né? Câncer, HIV, psoríase, e a lista é muito grande, eu ficaria muito tempo aqui falando sobre todas as pesquisas que já foram feitas sobre mindfulness, inclusive aqui no Brasil também, em alguns centros de pesquisa. É isso, pessoal, o que eu gostaria de falar sobre a definição de mindfulness. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei, algum conceito, alguma palavra, se porventura não ficou clara, vocês deixem um comentário aqui no YouTube. Eu também gostaria de convidar, ainda aproveitar esse vídeo, para convidar o pessoal que está em Itapeva, na cidade de Itapeva, em São Paulo, ou próximo ali, possa participar. Eu vou oferecer um workshop de mindfulness no dia 19 de junho agora, e vai ser um prazer se você estiver lá para a gente aprender juntos sobre mindfulness, para a gente vivenciar essas práticas, experienciar como as práticas e como a gente vivencia também fazendo as práticas. Se você não está em Itapeva e gostaria de levar os workshops ou o programa de 8 semanas, é só você entrar em contato comigo aqui pelo YouTube ou então pelo meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com. Até o próximo vídeo, pessoal. Sim, e aqui no nosso canal no YouTube eu tenho várias práticas, eu disponibilizei várias práticas de mindfulness, a prática da respiração, a prática do escaneamento corporal, a prática da compaixão. Então você pode experimentar aí já, onde você estiver, uma prática, e depois você pode contar pra gente como foi. E também, se você tiver alguma dúvida sobre como funciona, você pode enviar e-mail para mim. E eu também realizo o programa de 8 semanas, são 8 semanas individualmente pelo Skype. A gente faz as práticas juntos, eu tiro as dúvidas e também você pode contratar esse serviço online. É isso, pessoal, que eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo. Até o nosso próximo encontro aqui no YouTube. Um abraço!